Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edvânia Marta, dona do canal Edvânia Marta Muniz Receitas e Rotina, né? Hoje eu estou aqui para já fazer uma collab com as meninas aí, gente, do canal Cleo com Amor ao Ponto, certo? Eu fui convidada por ela novamente para participar desta collab. Então, as perguntas é a seguinte: temos 8 participantes, gente. Só que eu não vou estar citando o nome delas agora, porque eu acho assim, se você já fala o nome das participantes logo de início, as pessoas não vão se interessar de assistir, né? As pessoas só querem assistir o que lhe convém. Então, para mim, as pessoas ficam melhor no final, porque quem assistiu vai saber quem participa da tag ou da collab. Então, aqui, né? Eu tenho aqui, gente, ó, a Bíblia. A Bíblia é o carro-chefe de uma casa, né? É dito pelo padre que não adianta ter uma Bíblia se não ler ela. Não é verdade, gente? Eu não vou mentir, Deus sabe que não é da minha índole, mas eu não leio a Bíblia com frequência. Mas eu gosto de ter a Bíblia em casa, né? Porque é importante, certo, pessoal? E aqui eu já vou deixar aqui em um versículo, um salmo que eu gosto muito de ler ele. Eu gosto de ler esse salmo, né? Eu vou ler dois salmos, um no início e o outro no final, certo? Porque é muito importante, né? Pronto, tá aqui já. Então, gente, essa collab de hoje é dedicada à Bíblia. Fui desafiada pela amiga Cleudinei. Não, é Cleudinei Alves, que é do outro canal. Mas ela tem outro canal também, que é Cleo com Amor ao Ponto. Foi esse que me desafiou, né? Esse canal aí que me desafiou a participar dessa collab. Então, pessoal, vamos ler aqui, vamos responder as perguntas, né? A primeira pergunta é: o que a Bíblia representa para você? Bom, gente, para mim a Bíblia ela representa tudo. Embora eu não seja ou não tenha esse direito de falar da Bíblia aqui, né? Porque eu sou uma pecadora, porque eu não sei ler a Bíblia, né? Nós católicos, no geral, eu falo por mim e ao mesmo tempo eu falo no geral. Eu não vejo um católico com uma Bíblia embaixo do braço pregando 24 horas, não. Eu vejo os católicos irem à missa, eu vejo as pessoas assistir à missa, comungar, receber o pão santo, né? Mas por eu ter nascido, crescido, vivido todos os mandamentos que eu aprendi na lei de Deus, né, da religião católica, eu me considero uma católica, mas é vergonhoso, eu não sei ler a Bíblia, gente, certo? Inclusive eu tinha uma amiga que ela era católica e depois o filho dela era evangélico, né? E ela passou para a religião dele. E isso eu admirei muito nela, por quê? Porque ela bebia, ela fumava, ela comia coisas que para eles é proibido, tipo café, tipo carne suína e outros mais, né?
Então, gente, e com isso aí, ela diz que se libertou e que hoje é cristã, porque não era, não frequentava a igreja como se deveria ser. Hoje em dia ela vai muito à igreja, só vive com uma Bíblia embaixo do braço, passa na minha porta aqui direto com a Bíblia. Isso aí eu não recrimino, eu admiro. E uma das religiões que eu acho mais linda e que se eu não fosse católica, eu ia entrar na religião, ia renascer na religião, ia ser a adventista do sétimo dia. Aquela religião, ela me cativa. Mas, por tradição da família, eu vou continuar católica, embora não seja aquela católica firme na igreja. Até porque também eu aprendi isso. Nem todo mundo que vive na igreja é bom. Nem todo mundo também que vive fora da igreja também é ruim, né? E assim vai. Então, o que é a Bíblia para mim? A Bíblia para mim, ela é tudo, né? Ela é antes de Cristo, os ensinamentos, depois de Cristo, as orações que o próprio Cristo nos ensinou, né? Para mim ela é tudo. Então, é, a segunda pergunta é: qual o seu versículo preferido? Gente, tem vários, né? Mas por nome assim no momento eu não me lembro, né? Porque o capítulo é X, aí tem a vírgulazinha que representa o versículo. Então, no momento, assim como eu não leio muito a Bíblia, eu não vou dizer a vocês que eu sei de cor. Que eu não sei. Se eu disser isso a vocês, eu estarei mentindo, certo? Então, gente, eu vou citar um salmo que eu gosto muito, né? Que é o Salmo 91, certo, pessoal? E esse salmo, eu vou ler aqui um versículo desse salmo, certo? Eu não vou ler ele todo porque ele é muito grande, esse versículo. Esse salmo, ele é grande e vai ficar extenso. Ou dependendo, eu leio todo. Vamos ver aqui. É o Salmo 91. Ele diz o seguinte: você que habita ao amparo do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, diga a Deus, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em ti, né? Aí aqui continuando, ele livrará você do laço do caçador, ele e da peste destruidora, ele o cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas você se refugiará. O braço dele é escudo e a armadura Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a peste que devasta ao meio-dia. Olha que coisa linda, gente. Para quem tem fé mesmo, fervorosa em Deus vivo, a peste que devasta ao meio-dia, ela nunca vai nos atingir, porque nós, mesmo sendo pecadores, estamos sempre na presença de Deus, né, gente? Então, continuando aqui. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Muito forte, né, gente? Basta que você olhe com seus próprios olhos para ver o salário dos injustos. Porque você fez de Deus o seu refúgio e tomou o Altíssimo como defensor. A desgraça jamais o atingirá,
e praga nenhuma cairá, vai chegar à sua tenda. Pois ele ordenou aos seus anjos que guardem você em seus caminhos. Eles o levarão nas mãos, para que seu pé não tropece numa pedra. Você caminhará sobre cobras e víboras, e pisará em leões e dragões. Eu o livrarei, disse Deus, né? Eu o livrarei, porque a mim se apegou. Eu o protegerei. Olha aí, gente, que coisa linda. Pois quem conhece o meu nome, ele me invocará, e eu o responderei. Na minha angústia estarei com ele. Eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo de longos dias e lhe farei ver a minha salvação. Amém. É muito lindo, né, gente? Então, nesse Salmo aqui 91, tem vários versículos, né? Tem o 2, tem o 3, tem o 4 e assim sucessivamente. Vai até o Salmo 16. Então, nesse Salmo você pode ler qualquer um desses versículos, mas eu preferi ler o Salmo inteiro. Achei mais atraente, né, gente? Então, continuando aqui. Qual o seu versículo preferido? Já respondi, que foi a número 2. A 3. Você costuma ler a Bíblia todos os dias? Não. Eu não leio a Bíblia todos os dias. Mas eu faço minhas orações, né? Eu sei que não é a mesma coisa de ler a Bíblia, porque Deus deixou a Bíblia para a gente ler e meditar ela todos os dias. Mas se eu disser a vocês que eu leio, vocês vão acreditar em mim. Mas e Deus? E a minha consciência? Ah, mas eu estou dizendo ao povo, o povo acredita. Sim, o povo acredita. Mas Deus não gosta disso e Deus sabe que eu estou mentindo. Então eu tenho que ser sincera comigo e com Deus. Primeiramente com Deus e segundo comigo, né, gente? Você costuma ler a Bíblia todos os dias? Já respondi. Ao acordar, você agradece a Deus por mais um dia? Gente, eu agradeço ao deitar, ao levantar. Mas não vou mentir a vocês também, não é todos os dias. Sabe? Às vezes eu não agradeço naquela hora assim que eu acordei, mas eu agradeço quando eu abro a porta, que eu vejo o sol lindo, quando eu tô dando a ração das galinhas, quando eu tô fazendo o meu café, às vezes no banho, em qualquer ocasião dá para você agradecer a Deus, não é verdade? A sexta pergunta é: você acredita que Deus pode transformar qualquer pessoa, independente da situação? Acredito. Acredito por quê? Porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. A gente sem Deus não é nada. Se Deus não puder nos ajudar, quem vai poder? O inimigo? Esse daí, gente, é sujo. Ele é imundo. Ele só quer ver a destruição. Ele só quer ver as famílias destruídas. Ele só quer ver a gente falando mal um dos outros. A vida alheia na ponta da língua. Então nós temos que ter o quê? Fé em Deus e cuidar da nossa própria vida e deixar a do próximo, né? Como dizia minha mãe, quando a gente vê a barba do vizinho arder, coloca a nossa de molho, certo, gente? A sétima pergunta:
Quando você planeja algo, você pede direção a Deus sempre, sempre, sempre. Principalmente na minha profissão, que é a culinária. Sempre que eu planejo fazer um bolo, uma torta, um salgado, uma encomenda grande, eu sempre peço orientação a Deus. Primeiramente Deus, o segundo Maria passa na frente. Eu sempre digo, Maria, mãe de Jesus, não é minhas mãos que estão trabalhando aqui por si própria. É as suas mãos, minha mãe. Guia-me nesta receita para que saia perfeita. E aí eu vejo fluir muito bem, né? Porque não adianta eu dizer eu. Não, aí eu estou sendo egoísta. Eu tenho que botar Deus na frente. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, porque a serpente tem um dom de destruir as coisas. Às vezes você vai fazer um simples bolo de café da manhã e o bolo sola. Por quê? Porque você não pediu orientação a Deus. Deus, qual é a melhor situação para me fazer esse bolo? O senhor acha que é melhor eu colocar manteiga ou óleo? É melhor colocar trigo ou só a farinha de milho? Jesus me mostra o caminho mais certo. E ali Deus vai lhe mostrar o caminho mais certo, né? Porque não adianta você querer uma coisa sozinha, não. Tem que ter Deus e Maria na frente. Aqui diz assim: você acredita que sua vida mudou depois que. A oitava pergunta, né? Você acredita que sua vida mudou depois que você entregou tudo nas mãos do Senhor? Com certeza, gente. Com certeza. Há uns anos atrás, eu era bem, sabe, bem desorganizada. Eu gostava de festa. Eu gostava de, não festa assim, de rua, essas coisas. Eu gostava de fazer festa na minha casa, encher minha casa de gente, de amigos falsos que só queriam saber de mim na hora que eu tinha as coisas para oferecer, né? Eu era uma pessoa carente de amizade. Se quando eu me toquei que o meu verdadeiro amigo era Deus e as minhas filhas, né? E as minhas irmãs. Eu digo as minhas irmãs, duas, né? Porque nós somos em 17, mais duas irmãs que eu tenho como meu braço direito, certo? Então, gente, eu acho assim que amizade, o povo diz, mas amizade, a gente tem que ter amizade. Tem que ter amizade, amizade verdadeira, que hoje em dia é raro. Que amizade melhor do que Deus não existe, certo? E depois eu comecei a frequentar a igreja, que eu não ia de jeito nenhum na missa. Eu passei 12 anos sem comungar, né? Inclusive esses dias aí atrás, eu tava com muito tempo que eu não me comungava, que eu não me confessava. E eu tava para fazer esse casamento de Amanda, e eu sentia no meu eu, lá dentro do meu eu, que eu precisava conversar com o padre. Eu precisava contar a minha situação, que eu sou junta, eu já fui casada, fui abandonada, que eu já fiz outras besteiras na vida de qual eu hoje em dia não tenho orgulho, eu me envergonho, né? E eu precisava desabafar com o padre. Então eu fui lá, falei com a menina que cuida da igreja lá, mais as outras, e ela falou com o padre ficou disponibilizado para mim confessar, né? Eu fui, me confessei, ele me deu a absolvição dos meus pecados, liberou para mim comungar, né? Porém, pediu para mim não praticar mais aqueles tipos de pecado que eu vinha fazendo anos atrás. Não é de hoje não, viu, gente? De uns 15 anos pra cá eu sou outra Marta. Mas até meus 30 anos eu fui vida louca, viu, gente? A nona pergunta: quem te inspirou a ler a Bíblia?
Gente, é como eu falei, né? Eu não leio a Bíblia, né? Eu tenho muita vontade de aprender a ler a Bíblia. Mas no momento assim eu não sei ler ela. Eu leio partes. Algumas coisas assim que eu vou na missa, eu vejo a leitura. Aí quando eu chego em casa, eu acho bonito, eu vou procurar na Bíblia. E aí eu leio os versículos, os salmos, né? Eu sempre tô ali para ler. Mas se você me perguntar assim um salmo de cabeça, eu não sei responder, gente. Tá certo? É... Você se espelha. Não, a número 10. A 10ª pergunta. Qual o livro da Bíblia que você mais gosta? Gente, os livros tem tantos livros, né? Aqui na Bíblia são 70 e tantos livros, né? Junto aqui. Mas o livro que eu mais gosto é as histórias de João, né? As histórias de João, por ser destemido, né? E não ter medo de pregar o evangelho, que perdeu até a sua própria cabeça, né? Mas desmascarou a enteada que vivia com o padrasto, né? E ela, com raiva, pediu a cabeça de João, né? Então, numa bandeja. E o rei deu a ela a cabeça de João em uma bandeja. Eu gosto muito do livro de João. A 11ª pergunta. Você se espelha em alguém da Bíblia? O próprio Deus, né, gente? O próprio Deus, ele cativa a gente para estar sempre ali, né, presente na igreja, para a gente ser uma pessoa boa, não é preciso só a gente viver dentro da sua casa 24 horas. Não, a gente tem que também fazer o bem, sem olhar quem. É ajudar uma pessoa que passa na porta pedindo. É fazer uma doação para uma pessoa carente. É ajudar alguém que esteja doente, né? Se você puder doar um dinheiro, se você puder doar um alimento, né? Isso daí é o que nos mantém e o que nos espelha na Bíblia, né, gente? Tem coisa melhor do que você fazer a caridade. Qual o seu personagem favorito da Bíblia? Gente, assim, é como eu falei pra vocês, né? Eu não tenho o costume de ler a Bíblia. Então, assim, eu sei de vários nomes, né? Eu gosto muito da passagem de José, Jacó, né? Porque ali foi uma história de vida, de traição, em que seus próprios irmãos jogaram ele dentro de um buraco e depois venderam eles. E mais tarde, quando veio a fome e a seca, eles foram salvos pelo irmão que eles tinham jogado no buraco, né, gente? E tinham vendido, né? E até as suas vestes eles fizeram crueldade, né, gente? Então, eu gosto muito da passagem de José na Bíblia. Você acredita que se for da vontade de Deus, ele pode curar? Com certeza. Ele pode curar e também ele pode levar, né? Assim, eu tiro por mim. Quando eu tava no hospital com a minha mãe há 3 anos atrás, no próximo mês, em abril, março, abril, em abril vai fazer 4 anos que minha mãezinha foi morar no céu, né, ao lado de Deus, Pai Todo-Poderoso. E eu tava assim, sendo um pouco egoísta. Eu queria que ela, de todo jeito, melhorasse para voltar para casa. E eu pedi a Deus a cura, né? Eu pedi, Deus, cura minha mãe, porque eu não vou saber viver sem ela. Perdão, gente. Essa parte é muito difícil falar. E aí,
Um dia eu estava conversando com... Era de madrugada, eu estava sem poder dormir, porque a gente, quando tá no hospital, a gente não dorme, né? E eu tava lá, né? E eu tava sofrendo muito de ver ela sofrendo daquele jeito. Muito cansada. Os médicos dizendo que era a epidemia do Covid, né? E eu pensando comigo, não, é porque eles querem, porque querem transferir minha mãe. Porque eles ganham em cima disso e eu não vou deixar. Aí quando foi um dia, uma doutora disse assim, que ia fazer um novo teste de Covid porque os sintomas dela estavam dando tudo a favor da Covid. E eu disse assim a ela, eu tava em casa dormindo, minha irmã que tava lá, né? Aí quando eu soube, minha mãe já tinha sido transferida para a ala do Covid. Eu fiquei desesperada. Aí como eu sabia que eles não iam mais liberar ela para vir para casa, para ela, mesmo que ela tivesse de partir e fosse em casa junto de nós, então a partir daquele momento eu passei a pedir a Deus que levasse. Eu passei a pedir a Deus que levasse ela porque eu sabia que nós não ia mais ter ela em casa. E se fosse para ela ficar sofrendo lá, que ele levasse. Ela amarrada com Alzheimer. Eu sei que eles amarram porque eu vi lá. Eu sou cuidadora de idoso, eu vejo lá. Então eu vi ela sofrendo. E eu sabia que ela estava amarrada. Porque ela era muito impulsiva. Ela me senta, me deita, me levanta. E quando você tá cuidando que você vê, você imagina, eita meu Deus, eu não tô lá. E como será que ela tá agora? Oh, gente, me desculpe. Eu não superei ainda, gente, a morte da minha mãe. Aí então eu disse assim a ela. Eu disse assim, Jesus, o Senhor que pode tudo, que fez a minha mãe e que quer recolher, recolha de uma vez. Livre ela desse sofrimento. Eu tava de madrugada numa live de uma amiga, Lucinda Fonseca, e conversando com ela dizendo, muito tá acordada até essa hora, por quê, não sei o quê. Aí eu contei, né? Ela disse, eu tô acordada porque eu tô com a minha mãe aqui hospitalizada e a situação dela não é boa, eu fui contando. Aí ela começou, ela é uma evangélica muito, né, fervorosa na fé dela, na religião dela. E ela começou a me dar conselhos, né, que eu é, deixasse ela partir, que eu me desapegasse, que eu conversasse com a família, para a família se desapegar, porque muitas vezes a pessoa tá aqui por nós com a mente ligada nela, pedindo para ela voltar para casa, mas que o tempo dela aqui já terminou. Ela só tá ali só enquanto a gente consegue se despedir dela, se desapegar dela para ela partir, né? Ela ou ele, seja lá quem for. Então, quando eu soube que ela estava desse jeito, eu comecei a pedir fervorosamente. E fui dizendo também às minhas irmãs, olha, vocês deixem mãe partir em paz, porque já viveu o que tinha de viver. Sendo para ela estar lá sozinha, amarrada, com sede e com fome, porque fica, viu? Os enfermeiros não têm dó nem piedade, aquilo ali são um bando de carniceiro. Então eu dizia, Jesus, leve minha mãe, dê o descanso eterno a ela. Até o dia de sábado que a notícia chegou. Triste. Mas foi melhor assim, né? Então, gente, a décima... A 14ª pergunta. Independente de sua situação, você costuma agradecer a Deus? Sempre. Sempre agradeço a Deus. Sempre, sempre. Não tem um dia que eu não agradeça a Deus. Seja o que for, de que maneira for.
Mas Deus na minha mente, ele é o dia inteiro comigo, dia e noite. Aqui a 16ª pergunta. O que Deus é para você? Para mim, Deus é tudo. Deus é minha rocha, é minha fortaleza, é a pessoa, é o ser mais importante na minha vida, é Deus. Porque eu sem Deus, eu não sou nada, certo? Eu peço oração para minha filha, eu sou atendida. Eu peço oração para o meu genro, eu sou atendida. Eu peço oração para mim, para minha saúde. Passei uma semana doente da coluna. Uns 4 dias eu passei mais ou menos, mas do terceiro dia, do quarto dia por diante, gente, eu vi a porca trouxe o rabinho, viu? Gente do céu, era dor que eu não aguentava não. Eu tinha que ficar assim, selada numa posição só. E ainda dói, viu? Bem no meio, aqui no centro das costas, ainda dói. E é assim, né? Desse jeito. Então, aqui diz assim: conte uma bênção. Gente, eu tenho umas bênçãos assim, sabe? Que é como se fosse contar uma bênção que eu tive na minha vida. Eu tenho bênção de tristeza e tenho bênção de alegria. Eu vou contar uma de alegria. Eu tive... Quando o pai da minha filha me abandonou em casa, sozinha, com as 2 filhas pequenas, a minha filha mais velha adoeceu, Amanda. Eu passei mais de 8 anos fazendo tratamento nela para poder ela ficar bem, né? O médico desenganou, disse que eu me conformasse, que ela ia ser daquele jeito pro resto da vida. Mas é como eu falei aqui atrás, quando Jesus quer, nada é impossível. E eu dizia, Deus não vai permitir que minha filha seja desse jeito. Porque Deus quer, Deus pode. Quando Deus quer e Deus pode, tudo flui, tudo floresce, tudo dá certo. Aí coloquei ela no catecismo, ela tinha 10 anos, né? Eu coloquei ela no catecismo. Depois eu coloquei ela na crisma. Quando ela fez o catecismo, ela... Mesmo no auge de fazer a primeira comunhão, ela estava bem doente. Aí eu tirei do catecismo, que não tinha condições de eu ir levar, nem de eu ir buscar. Então eu tinha medo de deixar ela ir só, né? Ou ir com a irmã, mas a irmã era menor. Então eu tirei ela do catecismo, né? Deixei mais adiante. Conversei com a irmã da igreja, que toma conta, né? A irmã aqui pra gente é a freira, certo, gente? Aí então eu fui lá, né, e conversei com a irmã, que é a freira, e disse a ela que ela não tinha condições de conter a situação. Aí ela disse, tá certo, então liberada. Daqui a... O ano que vem já tem de novo, se ela puder bem. Se ela não puder, você deixa mais pra frente. Digo, beleza. Passaram-se 2 anos. Eu voltei a colocar ela na igreja para ela fazer a Eucaristia. Ela já estava bem melhor. Aí ela, nessa época, ela já tinha 12 anos. Ela fez a Eucaristia com 14, se eu não me engano. Foi mesmo na época que mãe estava bem doente. Mãe estava bem doente na casa de saúde. E eu também não pude ir para a Eucaristia, mas foram as madrinhas, né? Elas foram. Então, passaram-se mais 2 anos. Quando ela tinha 16 anos, foi a crisma dela. Né? Foi a crisma. Pronto. E isso daí para mim foi uma bênção maior do mundo. Tanto eu ter conseguido botar ela na igreja, fiz os tratamentos nela, tudo com médico particular, e para tudo dava-se um jeito. Eu não tinha dinheiro, mas Jesus me mostrava uma porta. E eu sempre fui conseguindo, até conseguir fazer tratamento nela por muitos anos. Ela ficou bem, graças a Deus. Ficou tão bem que hoje em dia o problema de saúde que ela tem é imperceptível. Só percebe quem convive com ela. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, é uma filha boa, é uma menina abençoada por Deus. Graças a Deus, uma bênção que foi, uma bênção mesmo, Jesus.
foi ela ter arrumado um namorado, uma pessoa maravilhosa, que namorou com ela, que respeitou ela, que construiu uma vida com ela, né? Hoje em dia estão casados. O casamento dela foi há poucos dias aí atrás. E isso aí foi uma bênção muito grande que eu recebi de Deus, né? Em ver a minha filha sair dentro de casa, casada no matrimônio, né? Com a aliança no dedo, né? E com 23 anos, não foi uma filha desbandeada no mundo. Até porque eu não criei elas assim. Criei elas na rédea curta. Então, através de colocar elas na igreja e sempre estar em cima, em cima, em cima, Jesus me ajudou, passou a mão em cima junto com Maria e minha filha, graças a Deus, são bênçãos, todas duas. Mas essa daí eu falo mais especial assim, por quê? Porque ela foi uma menina muito doente na infância. E hoje ela tá 90% curada, né? Não posso dizer 99%, porque a pessoa que toma remédio de nervo controlado não pode parar, então ela não é curada, mas ela tá 99% curada, 90% curada. Vocês me entendem, né, gente? E então é isso aí, gente. A collab de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E eu peço a vocês aí encarecidamente que ripem meus vídeos, que curta, comente, compartilhe, certo, gente? Para que mais pessoas venham conhecer minhas histórias e venham também poder me ajudar, tá recebendo o meu pagamento do YouTube, porque sou uma pessoa que não trabalho, dependo do meu marido para tudo, e ele também é uma pessoa que trabalha, como a gente diz aqui, avulso, dinheiro diária, né? Ele não trabalha registrado, não tem empresa contratando registrado. Então aqui, pessoal, eu vou dizer aqui o nome das participantes, para que agora, quando vocês terminem de assistir o meu vídeo, vocês vão lá no vídeo das amigas e assistam, certo? Porque elas são umas pessoas maravilhosas e precisam da nossa ajuda. Primeiro é a nossa amiga que faz a collab, que nos convida. É a Cleo com Amor ao Ponto. Segundo, Pri e Ellen. Terceiro, é Divânia Marta Muniz, que sou eu. Quarta, Silvânia Dicas. Quinta, Doartes. 6. A sexta pessoa é Jussara Barbosa. A sétima pessoa é Lúcia Baldo. E a oitava é Leda Dicas de Economia. Então essas aqui são as pessoas que vão estar participando da collab de hoje. A collab de hoje, que é de perguntas e respostas sobre a Bíblia, certo? E eu tenho plena certeza que Deus fala comigo todos os dias. Embora seja em uma língua que eu não entenda completamente, mas que ele fala. Porque ele não desampara seus filhos nunca. Não é isso, pessoal? Então, ó, para vocês um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Bye!